Fala, bitolados, tudo bem com vocês? Esse final de semana eu fui me encontrar com uma pessoa daqui da minha cidade que comprou o livro que eu lancei há algumas semanas, que é o Aprovação Ágil, Guia Prático para Aprovação em Concurso. E já falando sobre o livro e adiantando o que eu vou falar aqui no final, na descrição desse vídeo, aqui embaixo, eu coloquei um cupom de desconto de 50% para quem adquirir ainda hoje, e só tem 3 unidades, que são as 3 últimas unidades desse cupom de desconto, então corre lá para dar uma conferida, beleza? E essa pessoa que eu conversei nesse final de semana, ela já estudou para concursos anteriormente, para alguns concursos menos concorridos do que esse do TRE de São Paulo. Ele não é formado em Direito, e atualmente ele trabalha já em um lugar, ele não está desempregado, mas ele trabalha em um lugar que ele não se sente confortável, que ele vê ali que não tem muitas oportunidades para ele, e está pensando em pegar uma oportunidade melhor, que no caso seria o concurso para o TRE São Paulo, no cargo de técnico judiciário. E a maior dúvida que ele tem hoje é de saber realmente se vale a pena estudar para esse concurso, sendo que ele já está com a inscrição aberta, e qual forma que ele poderia estudar para tentar ter um resultado ainda nesse concurso. E eu acredito que esse perfil que ele tem é o perfil de outras milhares e milhares de pessoas que querem prestar esse concurso. E eu acredito que é o perfil também de boa parte das pessoas que acompanham aqui o canal Bitolei. Aí então nós ficamos um bom tempo conversando sobre isso, né? Sobre todos os temas do TRE de São Paulo, sobre o histórico dele de estudos, e chegamos a uma conclusão e montamos um planejamento emergencial de estudo para o TRE de São Paulo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. É claro que, em primeiro lugar, eu conversei com ele sobre motivação, né, para que ele se inspirasse a realmente dar um sprint final nessa reta final do concurso do TRE de São Paulo, para buscar uma vida melhor. Para que você também se inspire a estudar com vontade, com afinco para o concurso que você deseja, seja ele qualquer concurso, você pode dar uma olhadinha no vídeo relacionado, que eu vou colocar aqui em cima. É só você clicar que você vai ser direcionado direto para ele, que eu falo do maior segredo dos aprovados em concursos. O que eu tentei explicar para ele é que se você realmente estiver motivado, estiver com vontade de passar nesse concurso, de conseguir esse cargo, de ganhar ali, um técnico hoje em dia está ganhando por volta dos seus R$ 7.000 brutos no início da carreira. Se realmente você tiver com vontade de fazer isso, você vai ficar esses 4 meses totalmente voltado para o edital. Você tem que viver o edital, idolatrar o edital, você vai acordar pensando no edital, você vai trabalhar pensando no edital, você vai voltar para casa, vai tomar um café e vai continuar estudando para esse concurso, porque ele é realmente uma grande oportunidade. Esse é um preço que você tem que pagar para conseguir o seu objetivo. 4 meses é tempo suficiente para que você pelo menos evolua muito nos seus estudos. E é uma questão de realmente estar motivado para isso. Porque vamos pensar, o que são 4 meses de esforço máximo para você conseguir uma vida inteira de realizações, uma vida inteira de tranquilidade, de qualidade de vida, uma vida inteira de paz, sendo um servidor concursado? É um preço que você tem que pagar e é um preço que vale a pena você pagar. Então realmente você tem que correr atrás disso. E eu também conversei com ele e o convenci de que esse concurso é realmente uma grande oportunidade. Mas o essencial é que você não pare após esse concurso. Se você está num nível abaixo do que você precisa para aprovação, nesse sprint final, nesses 4 meses de estudo para o concurso, você vai aumentar o seu conhecimento. E vão aparecer outros concursos com o mesmo perfil que, quando eles abrirem, você já vai estar aqui perto da aprovação. Então isso vai aumentar as suas chances. O ideal é que você continue para chegar no nível da aprovação. E aí, depois dessa conversa motivacional que eu tive com ele, a gente realmente começou a colocar em prática, né, criar um planejamento emergencial de estudos para o TRE São Paulo. E a primeira coisa que eu falei para ele é que você tem que ter uma estratégia formada de estudos. E você tem que olhar sempre para o edital do concurso para entender como que ele funciona e buscar aumentar as suas chances de aprovação. A primeira coisa que você tem que perceber é que o conteúdo específico para técnico também tem peso 3. Ou seja, ele vale 3 vezes mais do que o conhecimento básico. Então, a matéria de direito, direito eleitoral, direito constitucional, direito administrativo, ela vale 3 vezes mais. Ou seja, no seu planejamento você tem que investir 3/4 do seu tempo de estudo para essas matérias. E como ele não é da área de direito, muito provavelmente ele vai ter um pouco mais de dificuldade para memorizar alguns conceitos, para estudar essa parte. Então talvez essa proporção de 3/4 tenha que ser ainda maior para que ele consiga absorver todo o conteúdo.
Então, no caso dele, eu deixei bem claro isso, ó, foco total no conteúdo específico. As outras matérias nós vamos correr atrás, até porque ele já tem uma base de estudo, já estudou para outros concursos e as matérias se repetem, as matérias básicas se repetem em vários concursos. Foco total no conteúdo específico. E um outro detalhe é que faltando apenas 4 meses para a prova, a gente está com o tempo correndo contra nós. E para otimizar o nosso tempo de estudo, a gente tem que reduzir ao máximo o conteúdo que a gente vai estudar. Quanto mais enxuto, quanto menos material, quanto menos desperdício a gente tiver no nosso material de estudo, mais chances ele vai ter de esgotar todo esse material, de conseguir esgotar todo o edital e de repetir essa leitura. E aí, com base nesses conceitos, a gente chegou a uma conclusão bem clara. No caso dele, as videoaulas estão descartadas, ele não vai poder estudar por videoaulas. Primeiro porque a rotina dele não permite que ele faça isso. Ele trabalha em um lugar bem longe daqui e ele vai de fretado, então ele fica entre 4 e 5 horas no fretado indo para o trabalho. E, obviamente, fica um pouco difícil de estudar por videoaulas nesse esquema. E, além disso, em segundo lugar, as videoaulas elas têm um conteúdo que você não consegue controlar. Você vai ter que seguir o ritmo imposto pelo professor, e aí só Deus sabe qual que vai ser o ritmo dele. O ideal é que você tenha um controle sobre isso, porque a gente tem pouco tempo para estudar. Então, a melhor forma de estudo, no caso dele, de acordo com a rotina e com a necessidade, que a gente está com o tempo correndo contra nós, é o material escrito, a leitura. Que aí ele consegue controlar direitinho quais os limites do material de estudo e consegue acelerar o que for preciso, da forma que ele conseguir e da forma que é necessária para ter resultado. E nessa briga com o tempo, ele vai ter que estudar somente com leitura mesmo, não tem jeito. Ele vai ter que montar um material extremamente voltado para o concurso, sem desperdícios, e repetir ao máximo a leitura desse material que vai ter principalmente lei seca. E para que o estudo dele renda de verdade, de forma efetiva, ele tem que estudar lei seca compreendendo os termos que estão ali na lei. Ele tem que compreender o real significado do que está na lei seca. E para isso eu recomendei que ele tenha sempre como material de apoio, em primeiro lugar, um dicionário. Qualquer dúvida que tiver sobre qualquer termo, ele tem que buscar a definição e entender o que significa aquilo, qual o contexto daquilo, para que ele entenda de verdade o que está na lei, que ele não fique só apenas lendo e perdido, repetindo conteúdo sem entender. O principal é que ele entenda. E eu falei para ele que em caso de dúvida sobre alguns termos que nem estão em dicionário, que são termos jurídicos, que ele procure no celular mesmo, na Wikipedia, que ele busque um conceito, que ele não precisa se aprofundar demais ao estudar termos jurídicos, ele precisa apenas entender o conceito e seguir em frente. Hoje em dia é muito fácil a gente entrar no celular, no 3G, e procurar o significado desses termos na internet. E é uma coisa muito prática. E é uma coisa que se adapta à rotina dele. Então eu recomendo que se você tiver uma rotina muito atarefada, que você faça o mesmo. E aqui eu vou repetir que em concursos de nível técnico, você não precisa saber a doutrina e a jurisprudência de forma profunda. Eles exigem apenas noções de direito. É isso que está no edital. Você precisa saber a lei seca e entender os conceitos que estão ali na lei seca. Tudo que for fora desse perfil, você vai estar perdendo tempo, e tempo, como eu disse, é algo que a gente não pode perder a partir do momento que é publicado o edital. Por exemplo, se você está estudando ali pela primeira vez a Constituição Federal, aí no artigo 5º você vê um termo ali que parece ser um pouco complicado, que é o ato jurídico perfeito. O que você faz nessa situação? Você lê o que a Constituição ela fala sobre o ato jurídico perfeito, ficou um pouco perdido, você vai olhar na Wikipedia, na internet ou em algum livro, alguma sinopse, o conceito do que é isso. Você não precisa estudar direito civil, não precisa ler a lei de introdução às normas do direito brasileiro, você não precisa se aprofundar nisso. Você precisa apenas entender o conceito, entender o que está na lei, porque na hora que eles perguntarem, eles vão perguntar o que está na lei. E é isso que você tem que compreender. Você vai entender o conceito, faz uma breve anotação na legislação que você está usando para estudar, e da próxima vez que você ler esse conteúdo, você já vai ter absorvido o que ele significa. Se você ficar com alguma dúvida, você vai olhar a sua própria anotação e seguir em frente. Seguir porque o conteúdo é extenso, a gente tem que ir para frente. Criando essa rotina de anotar as suas dúvidas, de anotar esses conceitos que você precisa entender da lei, você vai ver que a cada ciclo, quando você for repetir, quando você for revisar o que já foi estudado, você vai ficar mais veloz, cada vez você vai ficar mais rápido. A leitura vai ser mais leve e isso vai facilitar que você consiga repetir várias vezes o conteúdo.
Quanto ao material de lei seca, eu deixei bem claro para ele que o concurso do TRE de São Paulo ele tem uma especificidade. Eles estão pedindo em direito eleitoral, de forma bem clara no próprio edital, que eles vão exigir o conhecimento de súmulas do Tribunal Superior Eleitoral. Mas isso não interfere tanto no formato de estudo, porque o que eles vão pedir é o exato texto da súmula. Então é só você incluir essas súmulas dentro do seu material de estudo, como se fosse mais um tópico ali de lei seca. E uma dica que eu acho muito importante para quem vai estudar súmula, que serve para todos os concursos, é você estudar de forma contrária, iniciando da última súmula, da mais recente, para a mais antiga. Porque normalmente os concursos eles exigem o conhecimento das alterações mais recentes, então normalmente eles vão pedir prioritariamente o conhecimento das súmulas mais recentes. E uma outra coisa também que muita súmula é cancelada com o tempo, não tem jeito, o direito vai evoluindo, as súmulas vão ser canceladas. E as mais antigas normalmente são as que têm o maior índice de cancelamento. Então você fique atento para não estudar súmula cancelada, pega um material bom que diga expressamente que a súmula em determinado caso está cancelada. Se ela estiver cancelada, você risca e ignora, não estuda súmula cancelada. Estuda somente súmula que está com validade, que está valendo hoje. E eu falei para ele, uma coisa que vale para todos vocês também, que é muito importante fazer os simulados. O ideal é que faça pelo menos um simulado a cada 2 semanas, para testar a sua evolução, para testar o seu conhecimento adquirido nesse período e validar esse formato de estudo. Hoje em dia é bem fácil, você pode pegar uma prova anterior de outros TREs que sejam feitos pela FCC para manter o padrão da banca e realizar esse simulado. Isso também é muito importante para que você perceba, para que você entenda o perfil da prova, como que são exigidos os conhecimentos, qual o tipo de texto que a banca utiliza, se ela tem dado exemplos ou se ela tem apenas pedido o exato conhecimento da lei, no jeitinho que está a lei, ou se está pedindo algum raciocínio lógico junto. Isso é uma questão de você se adaptar. E o simulado é muito bom para isso, para que você se adapte ao perfil da prova. E além disso, um outro aspecto muito importante do simulado é para que você não fique às cegas. O ideal é que você pegue ali e extraia o seu aproveitamento de cada matéria, para saber como está o seu rendimento e comparando um simulado com o outro, para ver realmente se você evoluiu. O mais importante não é o nível que você está hoje, o mais importante é o quanto você conseguiu evoluir, que isso com o tempo vai te fazer ser aprovado. E esse tipo de informação você só consegue com um simulado. Então você sempre tem que extrair os resultados de matéria a matéria de cada simulado que você faz e ficar atento a isso, observar a sua evolução e fazer ajustes no seu cronograma de estudos, na forma que você estuda. Se você está estourando em direito administrativo, está sempre batendo ali 90%, talvez compense você, às vezes, reduzir um pouco da carga horária de direito administrativo e jogar para a matéria que você está mal. Direito eleitoral, por exemplo, está mal em eleitoral, vamos aumentar a carga de direito eleitoral. E assim vai, é uma questão de adaptação e esses ciclos fazem você ter essa noção exata do seu aproveitamento. Se você está tendo uma evolução boa, tá fluindo o estudo, ótimo, vamos continuar. Se não tiver legal, a gente precisa alterar esse formato de estudos. Você está com alguma dificuldade e o seu perfil exige um novo tipo de método de estudo. Então é questão de não ficar parado. Encontrou uma dificuldade, vamos buscar outra forma de estudo. E aí você vai adaptando todo esse seu cronograma de estudos para o concurso. Para as matérias básicas do concurso, eu recomendei, por causa do pouco tempo que ele tem para estudar, que ele faça muitos exercícios, mas que ele não faça exercícios por fazer, igual eu vejo muita gente fazer, que pega um aplicativozinho, eu vou aqui, tranquilo, vai clicando, não, tá errado, errei. Você não pode fazer isso, você tem que olhar item a item, descobrir por que aquela alternativa está certa, por que a outra está errada, que aí sim você começa a compreender os conceitos e o formato que a banca sempre exige à prova. Quanto mais exercícios você fizer nesse formato, mais fácil você vai incorporar todos os conceitos que ela exige. É claro que em caso de recorrência, de você errar demais alguns tópicos, algumas matérias, alguma questão específica de português, alguma dificuldade que você tenha, você tem que parar um pouco o que você está fazendo e tentar estudar um pouco, às vezes teoria, buscar comentários de outras pessoas. Hoje em dia tem várias ferramentas para que você consiga questões comentadas e descobrir o porquê você está errando. Mas não faça questões por fazer. Faça e analise sempre por que ela está certa, por que ela está errada, onde que ela está errada, onde que ela está certa. E isso vai fazer você evoluir.
É uma forma um pouco mais leve de estudar do que estudar somente teoria. E para todas essas pessoas que estão na mesma situação que ele, se preparando para o TRE, essa semana vai ter um grande reforço que é uma atualização no aplicativo Peso 2 Concursos, que eu sou um dos fundadores, e que a gente vai inserir muito conteúdo, principalmente para o TRE São Paulo, para o TRE de Pernambuco, para o TRT20, que são os concursos que já estão abertos, e todos os tribunais do Brasil a gente vai colocar material de estudo nesse aplicativo. E agora de forma completa, ele vai ter tanto as matérias específicas quanto as matérias básicas. E um detalhe que é uma nova função que a gente vai ter no aplicativo é que vai ter a tutoria. Ou seja, se você tiver com qualquer dúvida sobre algum tema do concurso, você pode enviar pelo próprio aplicativo a sua dúvida para o professor especializado na área e ele vai te responder. Se você não baixou ainda o aplicativo, você pode entrar no www.p2concursos.com.br e baixar ele gratuitamente. Se você também quiser ir direto para a loja de aplicativos do seu celular, para Android, a gente só tem um aplicativo para Android por enquanto, você pode entrar na loja de aplicativo e procurar pelo aplicativo Peso 2 Concursos, que o caminho é o mesmo, você vai baixar gratuitamente o aplicativo. E se você quiser saber mais sobre como estudar corretamente para concursos, como começar estudando certo, ou como conseguir resultados efetivos em concursos, com algumas estratégias que realmente são efetivas, eu convido você para conhecer o livro que eu escrevi sobre isso, que é o Aprovação Ágil, Guia Prático para Aprovação em Concursos. E especialmente para o pessoal do canal, eu tenho alguns cupons de desconto que eu estou colocando aqui na descrição do vídeo. O cupom é de 50% de desconto e ele só vale para hoje e só tem mais 3 unidades. Então, se você quiser saber mais sobre isso e melhorar o seu desempenho nos estudos, corre lá e aproveita esse desconto que vale muito a pena. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui no vídeo e de compartilhar com seus amigos, de marcar os seus amigos que estão estudando para o TRE de São Paulo e de se inscrever para ser notificado dos próximos vídeos que a gente vai lançando aqui no canal. Agora a gente vai apertar um pouquinho a produção de vídeos, vamos tentar fazer 2 vídeos por semana, que a gente tem bastante coisa para falar para vocês, bastante coisa para se ajudar. Um abraço, gente, e até mais. Tchau! Oi, pessoal, tudo bem? Tô passando aqui só para avisar que eu vou fazer um informativo semanal com os vídeos da semana e as notícias sobre os principais concursos. Então, se inscrevam no link aqui abaixo no vídeo, tá bom? Deixem seu e-mail. Beijo!